Boa noite a todas e todos. Cumprimento as senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, população participando conosco, exercendo a democracia, também os nossos servidores, fazendo com que essa transmissão chegue mais longe, também os servidores da Guarda Civil Municipal, hoje especialmente com a fala do senhor Francisco, presidente do Conselho Municipal de Saúde, falou para nós sobre a saúde, sobre a Santa Casa, a nossa Santa Casa, Francisco, de fato, que tanto precisa desse olhar, não só caridoso, mas também de administração pública por parte da Prefeitura de Vinhedo e também desse Legislativo. A quem segue nos acompanhando pela transmissão, participando também conosco, deixando os comentários, as curtidas, reações, muito importante essa participação. Como sempre, eu começo fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma máscara branca, camisa social branca com listras verticais azuis e gravata azul marinho. A minha última semana foi repleta de iniciativas importantes para o município. No entanto, tendo em vista a cassação da vereadora Cris PC, foi impossível ignorar o que estava acontecendo e falar apenas sobre as ações do mandato. Então, nessa noite, nessa explicação pessoal, eu vou retomar a prestação de contas e a comunicação de tudo que tem sido feito. E eu começo destacando a verificação que eu fiz junto à equipe da Diretoria de Trânsito. Várias indicações, moções de apelo encaminhadas à Prefeitura, e isso aconteceu na semana retrasada. De forma muito rápida, tivemos a indicação 1117 de 2021, para que a Prefeitura providencie a instalação de sinalização de trânsito antes de uma curva na rua Abraão Calil A1, uma indicação que foi suscitada por uma munícipe, 1325 de 2021, pinturas de vaga de estacionamento para GCM em frente à piscina pública do Jardim Bela Vista, 1336 de 2021, sinalização de solo na Rua das Arapongas, no Jardim Itália, 1384 de 2021, lombada ou redutor de velocidade entre as ruas Asa Branca e Petrópolis, na Vila João 23, 1653 de 2021, a caixa amarela, marcação de área de conflito no cruzamento entre as ruas João Dêgelo e José Nicolau von Zuben, na Capela, também uma indicação encaminhada por munícipe, e ali naquela região especificamente há uma série de problemas. Moção número 712 de 2021, para que a Prefeitura proceda estudos para a implementação do sentido único na Armando Frediani, uma outra solicitação que chegou para nós, dessa vez não só por munícipes, por moradores, mas também por comerciantes ali do local. A indicação 6 de 2022, estudos no sentido de instalar uma lombada, redutor de velocidade, com escrito devagar na rua Riachuelo, após o atropelamento de um animal. Nesse sentido, nós já temos até um resultado prático, Soninha, se puder até mostrar para a gente, para ilustrar, que foi feita a pintura, os veículos estão diminuindo de fato a velocidade, há um cruzamento em frente com a Rua das Palmeiras, então o primeiro resultado prático dessa ação, que foi suscitada pelo mandato, e nós esperamos também que todas essas outras indicações, as moções, elas recebam esse mesmo olhar com sensibilidade, com respeito, com carinho pela população, por quem chega até os mandatos e nos apresenta essas demandas. Como eu já disse em outras oportunidades, não é um luxo, um capricho dos vereadores quando a gente faz a indicação à moção, mas sim amplificando a voz do munícipe, amplificando a voz das cidadãs e dos cidadãos, para que essas demandas sejam efetivamente resolvidas, Aliás, falando sobre trânsito também, na semana passada, eu encaminhei a moção número 100 de 2022, solicitando estudos para harmonizar o trânsito de carros, caminhões e o de bicicletas no trecho urbano, em Vinhedo, da Rota das Frutas. E essa rota é um projeto do governo de São Paulo, já está sendo executado tanto em Vinhedo, quanto em Louveira, Jundiaí e Itatiba, e é algo muito importante para o turismo, é importante para o comércio do nosso município, todas as demais cidades que estão sendo contempladas por esse projeto, e nós estamos, inclusive, pleiteando ainda o status de município de interesse turístico, então algo que vem também ao encontro dessa situação em que Vinhedo se encontra, só que a sinalização por placas e por pinturas de solo e os meios de compatibilizar as bicicletas com os demais veículos é que deveriam ser igualmente fortalecidos. Então, em Vinhedo, temos 12 quilômetros dessa ciclorrota, sendo boa parte em trecho de perímetro urbano, com alto fluxo de veículos, e o governo de São Paulo até encaminhou algumas placas que estão sendo projetadas. Obrigado, Soninha. Só para a gente ter uma noção, são várias placas, mas aqui nesse cruzamento especificamente, mostrando o sentido da Rota das Frutas,
para que o ciclista acompanhe. Geralmente são ciclistas de outros municípios que não conhecem até a cidade. E só que para seguir o Código Brasileiro de Trânsito, uma ultrapassagem de bicicleta ela só pode ser feita por um carro, ônibus ou caminhão quando houver uma distância lateral de 1,5 m, pelo menos. Só que, por exemplo, nesse caso que está sendo ilustrado para a gente, há muito menos que isso. Por quê? Rua Riachuelo, Rua João Corazari, algumas vias do centro, que são já bastante estreitas para os carros, ficam ainda mais quando há uma bicicleta ali compartilhando o espaço. No Código Brasileiro de Trânsito também está escrito que as bicicletas devem sim compartilhar a mesma faixa de rolamento que os veículos automotores, só que, nesse caso, é necessário uma sinalização mais eficiente, que dê mais segurança, tanto para evitar os acidentes com os próprios ciclistas, como também um carro tentando desviar de um ciclista, acabar colidindo com outro carro, atropelando uma pessoa. Então, já que a cidade está abraçando esse projeto, é importante, então, que tenhamos essa infraestrutura, que consigamos garantir a segurança e o bem-estar de todos que venham visitar Vinhedo. Também na pauta da infraestrutura, eu encaminhei a moção número 99 de 2022, ainda na semana passada, para que a Prefeitura proceda estudos para implementar o retentor de impurezas de águas pluviais. Nós também temos uma imagem para ilustrar. Nesse caso, foi uma iniciativa pioneira do município de Maringá, no Paraná, e quando chove, nós sabemos que alguns pontos da cidade, não só em Vinhedo, também estamos vendo em Maringá e tantos outros municípios, que esses pontos acabam ficando alagados. E as enchentes, muitas vezes, elas são reflexo dos bueiros entupidos, quantidade de lixo, de sujeira, que acaba sendo depositada irregularmente nas ruas e se acumula nessas bocas de lobo, nesses bueiros. Então, com esse dispositivo tão simples, tão barato, poderia ter uma solução muito fácil, muito eficiente e, ao mesmo tempo, evitar problemas muito maiores, como as enchentes, perdas materiais, até mesmo perdas de vidas humanas, se a gente extrapolar essa situação. Então, fazemos aqui mais esse apelo. Na semana passada tivemos a oportunidade de discutir esse assunto na fase das moções, mas aqui fica mais esse apelo público para que a Prefeitura rume nesse sentido de trazer soluções que são fáceis, que são viáveis, mas que tenham um retorno bastante grande para a população e para o nosso meio ambiente, para uma boa harmonização entre seres humanos e o meio ambiente natural, principalmente no meio urbano. Falando também sobre meio ambiente, seguindo nessa linha, um problema crônico visto não apenas em Vinhedo, novamente, mas recorrentemente tem ganhado destaque na nossa cidade, é a necessidade de uma recuperação sistemática e organizada das áreas de preservação permanentes, as APPs. Mesmo após a promulgação da Lei Federal número 12.651 de 2012, que é o popular Código Florestal, o seu cumprimento ele se torna muito difícil em alguns casos, porque a cidade cresceu sem um planejamento. Só que, ainda assim, existe a possibilidade da criação de políticas públicas, que pelo menos ajudem a nossa comunidade a contribuir com a preservação desses espaços que são tão importantes para a produção, entre aspas, de água e, consequentemente, para a manutenção da vida. São os córregos, são os mananciais, são as nascentes de Vinhedo. Há alguns dias, por exemplo, eu apresentei a minuta do projeto de lei número 151 de 2021, que buscava criar exatamente o programa Guardiões do Meio Ambiente ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA, que está passando, inclusive, por uma reestruturação do seu regimento, da sua legislação. Então, uma oportunidade de inserir esse projeto, essa ideia, que também é tão simples, é tão barata, mas, ao mesmo tempo, tão eficiente, que pode gerar um retorno grande para o município. E com os trabalhos da revisão do Plano Diretor Participativo, junto a uma iniciativa que, inclusive, também comecei enquanto estive secretário do Meio Ambiente e Urbanismo, está sendo possível hoje mapear de forma muito precisa todas as nascentes e APPs do nosso município. Então, organizando novos plantios, criando uma fiscalização que seja ostensiva sobre esses espaços, sobre essas áreas de preservação permanentes, seria possível simplesmente fazer cumprir a lei, evitando que a cidade perca suas matas ciliares e comprometa a sua sustentabilidade hídrica. Apenas para concluir essa pauta, deixo registrado que no ano passado destinei R$40 mil em emenda impositiva exatamente para esse fim, a recuperação de nascentes, mananciais e APPs. Então, ficarei de olho também nesse assunto e para que esse recurso que é público, que sai do bolso do contribuinte, seja efetivamente empregado e gere um impacto positivo para as pessoas e, sobremaneira, para o meio ambiente. E finalizando a explicação pessoal dessa noite,
eu quero reforçar um questionamento que eu tenho feito há bastante tempo. Toda semana, as vereadoras e os vereadores sobem nessa tribuna para apresentarem problemas que são encontrados na cidade, que são encaminhados para os mandatos e cobrarem soluções por parte da prefeitura. E com a revisão do plano diretor se aproximando, é importante nós colocarmos esse assunto em discussão, porque a disponibilidade de água somente não é o único fator que vai disciplinar o crescimento da cidade, ou que pelo menos deveria disciplinar o crescimento da cidade. Aliás, a cidade não tem que crescer por crescer. Isso não é sequer natural. A única coisa que continua se expandindo até hoje com tendência ao infinito é o universo. A Terra é um sistema fechado. Então, nada no mundo, naturalmente, continua crescendo tendente ao infinito. Inclusive, essa nossa pressão sobre o meio ambiente, ela precisa ser decrescida, precisa ser reduzida. Crescer não é uma regra, não é algo inevitável. E Vinhedo só cresceu na proporção que nós vimos nesses últimos anos por pura pressão da especulação imobiliária. E tudo que é vivo cresce até um determinado período e depois se estabiliza. Em Vinhedo, se a gente buscar o crescimento vegetativo, que é a diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos, a taxa ela não é grande. Então, naturalmente, seria para a cidade já estar estabilizada em termos populacionais. Mas nós seguimos ouvindo aquela premissa, aquele mantra de que ela precisa continuar aumentando de tamanho e aumentando também sua população. Até mesmo com prédios de 8 a 12 andares, valores que apenas uma certa classe alta, seria capaz de comprar. Algo que poderia alterar dramaticamente a dinâmica do município em favor de quem sequer reside aqui hoje. E eu vou continuar essa discussão, certamente em outros momentos, mas eu deixo aqui mais esse posicionamento público. Não dá para permitir que a cidade cresça mediante a especulação imobiliária, enquanto os bairros estão repletos de problemas, a Santa Casa não oferece um atendimento adequado, transporte público está falido e as escolas não têm sequer um mínimo de acessibilidade, nem mesmo para cumprimento de lei federal, isso para mencionar apenas algumas dificuldades. Então, quando estiver tudo perfeito em relação ao que temos hoje, aí sim, você é a favor de Vinhedo crescer. Mas enquanto nós tivermos problemas, precisamos que os recursos públicos sejam destinados a quem mais precisa e não aos bolsos de quem não tem sequer um pingo de identificação para com essa cidade. A quem se interessar, as iniciativas do meu mandato estão sendo divulgadas nas redes sociais, Facebook Luiz Vieira Vinhedo, Instagram @Luiz Vieira Vinhedo e Twitter @LVieiraVinhedo. Inclusive, os projetos de lei que têm sido protocolados pela bancada do PDT também estão lá, estão muito bem explicados, não são caprichos nem para mim, nem para a vereadora Naila, mas sim, eles respondem aos problemas enfrentados pela população, tem um estudo técnico, tem uma dedicação, uma sensibilidade para com os problemas da cidade e a possibilidade de resolvê-los por meio de políticas públicas, é para isso que a gente está aqui. Para quem preferir também, as portas do gabinete estão sempre abertas. Eu faço um convite para que possamos conversar, discutir os rumos de Vinhedo, para que nós consigamos seguir em direção ao desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, boa noite a todas e todos.